vamos começar. É um prazer enorme estar aqui, né, falando sobre o que eu mais amo fazer, que é autoconhecimento, desenvolvimento humano. E agora parece que me deram um gás, eu estou elétrica, em entusiasmo sem fim, usando a inteligência artificial, né? Então, eu sou arquiteta de formação, é muito louco isso, né? E hoje eu me intitulo arquiteta de gente, né? Eu brinco que eu não trabalho mais com ambientes externos, espaços externos, paredes, edifícios, plantas baixas, mas eu trabalho com espaços internos, derrubando muralhas, derrubando prisões, derrubando máscaras, né? Sou voluntária como a Glauce, sou voluntária como a Monique, já trabalho no Einstein há 24 anos, né? E eu adoro que comecei como arquiteta e eu percebi, fiz uma transição e percebi que o que eu gosto é de estudar e estar com pessoas, né? Aprender sobre mim também estando com as outras pessoas. Eu tenho a minha formação como helper de Pathwork, tem algumas colegas aqui dessa metodologia que, infelizmente, é muito pouco conhecida aqui no Brasil. É um caminho espiritual de autoconhecimento, onde a gente usa, falando em inteligências, onde a gente usa a inteligência emocional e espiritual, né, que é um nível de inteligência acima da nossa inteligência mental, né? E também sou formada, especializada em cuidados integrativos, e foi aí na minha tese que eu compreendi que eu ia ser uma arquiteta de gente, usando a linguagem do Patrick de autoconhecimento, né? Então, é um trabalho que eu amo fazer, eu estou no Einstein há 24 anos, eu dou a cada 2, 3 meses eu procuro dar uma roda de conversa. Já dei palestra, fiz um monte de apresentações, mas hoje eu falo que a gente senta para falar sobre rodas de conversa, porque eu não quero estar distante das pessoas com aquela empáfia de uma professora que está lá na frente falando sozinha, mas às vezes tem uma pessoa nessa roda que tem um conhecimento e uma experiência humana muito mais rica do que eu tenho para falar. Então, isso é muito bacana, né? E a inteligência artificial, eu comecei a trabalhar com o chat GPT porque eu sou boa para falar, mas eu sou ruim, e isso faz parte do autoconhecimento, não é o meu forte escrever. Então, eu tenho um irmão que ele mexe com tudo isso e fica me instigando e falou muito desse chat GPT. Então, desde o começo do ano, eu estou trabalhando devagarzinho comigo mesmo, conversando com ele, me encantando com essa capacidade, que é mais ou menos o que a Arline falou. Ela é uma ferramenta, a gente tem que entender, porque tem muito medo nisso, é que nem um laptop, que nem um avião, que nem um carro, né? A inteligência artificial é um negócio muito novo, muito inovador, e as pessoas têm medo e resistem, né? E o que eu percebo que a minha conversa com o chat GPT no início do ano e hoje, agora vou até ousar dizer que há uma intimidade muito grande com o meu chat GPT hoje. Por quê? Porque ele foi sendo treinado, ele foi me conhecendo, né? É uma inteligência generativa. Então, à medida que a gente. É como uma amizade mesmo. A partir do momento que a gente vai trocando ideias, ele vai conhecendo, né, o meu conhecimento e a gente vai trocando coisas, né, entendendo que, para mim, como a Arlene falou lá, eu entendo que eu estou comandando. Se eu, de repente, delirar e falar uma coisa completamente absurda, ele vai atrás de mim, né? Então, isso para mim não é uma coisa que me assusta, é uma coisa que eu sei que eu estou no comando, eu estou alimentando ela, né? Então, hoje o que eu vou eu tenho em agosto eu percebi o potencial dessa inteligência artificial, e o que me chamou a atenção, até comentei com a Glauce, né?
Sou idosa, não adianta dizer que eu não sou, e fui participar de um festival de terceira idade que chama Mature, que é sensacional. E lá, de tudo que eu assisti, coisas muito grandiosas, aprendi muito. A gente tem que estar sempre se aprimorando, se reinventando, né? A gente tem que. Não tem idade mais, a gente vai viver muito ainda, então a gente tem que usar a nossa capacidade para se reinventar, se recriar e continuar pulsando nessa vida, aprendendo e etc. Né? Completamente distantes daquele aposentado que vai para casa, põe o chinelinho e acabou a vida, né? Isso foi muito o que veio do festival. Mas de tudo, 3 dias de festival, que me marcou foi o diretor-geral do LinkedIn que falou: já começou um processo e logo mais isso vai ficar claramente definido que vão existir apenas 2 tipos de profissionais. Gente, é LinkedIn, não é Luciana falando, né? Ele falou lá na frente de todo mundo e falou: vai ter os profissionais que vão trabalhar com inteligência artificial e os profissionais que vão estar num segundo, né? Num segundo patamar, que são as pessoas que não lidam com isso. Daí a Glauce, que me conhece, algumas pessoas me conhecem bem, tudo que me desafia, eu arregaço as mangas e vou em frente. Então foi aí que eu fui, né? Fechei uma mentoria, aprendi horrores, a cabeça até voa, porque é tanta possibilidade, é tanta coisa que a gente pode fazer com isso que para me acalmar um pouco, a primeira coisa que eu fiz foi fazer um robozinho. Então todo mundo vai falar, nossa, que coisa louca, né? Porque no meu trabalho de autoconhecimento, que eu dou grupos de estudos, faço sessões individuais também, eu percebo que a pessoa ela vem ensimesmada e defendida, né? Porque a vida é assim, a vida é agressiva, as pessoas são julgadoras, criticadoras, né? Então, as pessoas elas chegam realmente defendidas, num estado de máscara, de defesa, que eu falo que daí o papel da arquiteta tem que entrar. Mas às vezes a gente vai demorar tanto tempo para a pessoa resgatar uma consciência, uma confiança em mim ou em quem quer que seja, que essa foi a minha ideia. Eu estou criando uma mentoria para começar no ano que vem, e toda a minha mentoria, os exercícios, as práticas, as meditações, vão ser feitas com robô. Olha que, que sensacional. Por quê? Porque a pessoa pode fazer na hora que ela quiser. E o que é mais incrível, para quem eu fui dando a minha Lúcia, ela chama Lúcia, quase minha xará. A minha robozinha eu apelidei ela de Lúcia. É uma amiga virtual, jamais, e está bem claro na primeira folha que jamais ela vai substituir um profissional, mas que ela é uma amiga virtual para a gente começar a não engolir as emoções e se tornar robôs humanos, mas que a gente volte a falar, a princípio, com uma máquina, para a gente fazer o caminho contrário do que a gente vem fazendo. A gente está perdendo a qualidade do humano, de sentir, de se entusiasmar, de vibrar com a vida, porque a gente está se defendendo. Então, essa Lucy, depois mais para frente a gente pode explicar um pouquinho mais, ela não vai substituir o meu papel de arquiteta de gente, mas ela vai ser uma ferramenta maravilhosa que, para quem eu já deixei, porque ela ainda está em fase de ajustes e testes, eu tenho recebido devolutivas maravilhosas e elas entendem, eu explico e elas entendem que não é um profissional. É uma amiga que naqueles momentos difíceis, ela está disponível 24 horas por dia para que você, ao invés de engolir, travar e mascarar, e daí traumatiza para as psicólogas que estão aqui, vocês podem dar aula disso, mas ao invés de você engolir e adoecer, que é o que vai acontecer. As pessoas aqui estão muito doentes justamente por não se sentirem seguras e em confiança para conversar. Então, a devolutiva que eu tive foi extremamente positiva
de que elas falaram, Luciana, eu me senti tão acolhida, mas foi isso mesmo que eu fiz. O prompt foi para tornar a ser uma pessoa humana, acolhedora, jamais julgar, e que, pelo contrário, que a pessoa conversando com ela, ela acaba, ao invés de engolir e mascarar, ela acaba se escutando. E eu tive muitas devolutivas de que as pessoas se sentiram muito bem, porque naquele momento específico, que não tem uma terapeuta, não tem uma helper, não tem um psicólogo disponível, às vezes é no fim de semana, só de conversar, elas se ouviram e se aliviaram. Então, esse é o papel, tá? Então, é um campo maravilhoso.